Niquelândia, Goiás, recorrente Valdeto Ferreira Rodrigues, assistente do recorrente Jocelino Correia das Neves, recorrida coligação Niquelândia das Mãos do Povo. Pelo recorrente Valdeto, está inscrita a doutora Gabriela Hollenberg. Senhor presidente, eu indago se a eminente advogada dispensa a leitura do relatório. Então, Vossa Excelência pode conceder a palavra à advogada. Por favor. A palavra à doutora Excelentíssimo senhor presidente, Gabriela Hollenberg. excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público. Bem, trata-se de registro de candidatura de prefeito eleito na eleição de 2016 e que se encontra no exercício do mandato em virtude de liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes, ainda em 2016, então ocupou o cargo desde o início. E naquela sentada, naquela decisão, assentou o ministro Gilmar Mendes. Abre aspas. Verifico ser expresso no acórdão regional que não há reconhecimento de enriquecimento ilícito na condenação por improbidade. Aparentemente, o regional presumiu da condenação por improbidade que houve enriquecimento ilícito, considerando que a decisão da Justiça Comum, apesar de reconhecer que os recursos advindos do convênio firmado entre o município e o FNDE não foram aplicados corretamente, não afirmou peremptoriamente que daí decorreu o enriquecimento ilícito do gestor ou de terceiros. Bem, decisão do ministro Gilmar deferindo a liminar. O que houve aqui? No primeiro momento, o registro foi deferido, o juiz de primeiro grau entendeu que não há, nem no dispositivo, nem no corpo da decisão condenatória, qualquer referência à prática de quaisquer das condutas que poderiam ensejar enriquecimento. O TRE de Goiás entendeu que, como na ação de improbidade não se demonstrou a devida aplicação do recurso, na verdade, o que houve aqui? Ele teve contas rejeitadas pelo TCU, porque firmou um convênio, quando exerceu a prefeitura de 93 a 96, firmou um convênio em 1996, há mais de 20 anos, com o FNDE, para a reforma de 22 escolas e entrega de kits tecnológicos. Na verdade, as contas não foram prestadas pelo gestor subsequente, que era quem tinha que ter prestado, e, quando notificado, o gestor apresentou suas contas perante o Ministério da Educação e houve, naquele primeiro momento, uma primeira verificação em loco e se entendeu que não teria ali demonstrado a prestação de contas do convênio, da forma devida. Bem, houve a rejeição de contas pelo TCU, que ensejou a improbidade. Mas, de fato, excelências, e aí faço referência a fatos que estão no acórdão. Na verdade, o acórdão regional, ele transcreve o acórdão da improbidade e a sentença da improbidade, e essa ação inicial foi, inclusive, de improbidade, ela se referia a 4 convênios, sendo que 3 deles ele demonstrou perfeitamente que tinha cumprido, então a ação foi julgada procedente em primeira instância e improcedente na segunda instância, mas restou um único convênio, que é esse de 1996, e houve perícia, laudo pericial, mas, de fato, o que prevaleceu no âmbito do Tribunal de Justiça foi a consideração de um primeiro laudo pericial que foi feito pelo Ministério da Educação e a desconsideração de um laudo posterior, laudo judicial que foi feito e que constatou que as reformas foram, de fato, feitas. Então, no laudo que foi feito e transcrito, se verifica que a entrega dos kits tecnológicos aconteceu. Então, tendo sido concluído, em suma, que a maioria deles, os kits tecnológicos, foram entregues, mas, de fato, há controvérsia sobre a identificação se houve ou não foi feita a reforma. E aí, o que consta, então, de fato, do acórdão da improbidade? Que há uma tendência ao equilíbrio entre os valores efetivamente gastos e os relatórios de execução financeira juntados aos autos, mas que os recursos não foram aplicados nos moldes exigidos pelo FNDE. E a gente sabe que, quando os recursos não são estritamente aplicados nos moldes do convênio, há uma rejeição integral e a determinação de devolução integral, ainda que se tenha um cumprimento parcial. Foi exatamente o que aconteceu. Bem, o TRE entendeu que, como ficou assentado
que não se sabe onde foram aplicados os recursos, porque, de fato, há uma parte dos recursos em que não se conseguiu a demonstração. Então, o TRE entendeu que, dessa conclusão, como houve a condenação do dano, seria consecutário lógico que se entender que houve enriquecimento. Mas, excelências, com todo o respeito, não é essa a jurisprudência da Corte. Na verdade, o tribunal entende que, a partir das premissas fáticas, é necessário se identificar se tem ou não a possibilidade de se reconhecer o enriquecimento. E os casos que nós temos julgados, por exemplo, de Pojuca ou até de Foz do Iguaçu, que são os mais famosos, havia possibilidade. No caso, a empresa tinha sido contratada, por exemplo, para entregar uma obra de R$200 mil e foi entregue um serviço de R$200 mil e foi entregue só R$150 mil. Então, havia ali uma margem que a empresa recebeu e que não tinha prestado. No caso, não há nada disso. O que há é a verificação que não houve a prestação de contas da forma devida, nos moldes exigidos pelo FNDE, e a afirmação que não foram aplicados na finalidade devida, não se sabendo a que fim se destinaram. Ou seja, dúvida sobre onde foram aplicados. O TRE disse o seguinte: como há dúvida, logo eu posso entender que eles beneficiaram alguém ilicitamente, logo eu posso entender que eles beneficiaram ou o prefeito ou o terceiro, mas, de fato, não há nada. Não há empresa relacionada na ação de improbidade, não há informação no sentido de que haveria apresentação de nota fria, de que alguém recebeu sem prestar serviço, não tem nada sobre isso, absolutamente nada. E o tribunal, excelências, com todo o respeito, ele vem entendendo a aplicação da súmula 41, da impossibilidade do rejulgamento dessas improbidades. E, de fato, é necessário que se tenha isso, porque eu não posso aqui fazer uma defesa sobre o enriquecimento ilícito. E se eu pudesse fazer essa defesa, eu diria, olha, no próprio TCU, houve a apresentação do laudo de vistoria judicial, que concluiu que as reformas foram, de fato, feitas. Eu leio aqui trecho do acordo no TCU, que transcreve o laudo de vistoria técnica judicial, que diz: o certo é que todas as escolas da zona urbana receberam revisões gerais que consistiam em ações superficiais de manutenção para sanar alguns problemas pontuais nas escolas, além de pintura. E mais, o gestor posterior desativou diversas dessas escolas que eram na zona rural. E também o laudo de vistoria atesta isso. Olha, como houve a desativação das escolas, eu não consigo identificar, verifico que houve reformas pontuais, mas, para mim, de fato, é difícil de verificar. Houve uma segunda verificação em loco pelo próprio TCU, e o auditor que vai lá verifica que, quando da vistoria às escolas, percebemos a má-fé das diretoras ao serem questionadas sobre as reformas e a entrega dos equipamentos, embora tenhamos firmado convicção de que as reformas foram feitas e que os equipamentos foram entregues. E ele se manifesta, inclusive, pela aprovação com ressalvas. No entanto, no TCU, também na Justiça Comum, o que se dá a prevalência é um primeiro relatório que foi feito de verificação em que se atestou que não era suficiente para cumprimento do convênio. Bem, o fato é, o que afirma o acórdão da improbidade transcrito no acordo do TRE, não foram aplicados na finalidade devida, não sabendo a que fim se destinaram. Em casos absolutamente idênticos, quando não se sabia para onde foram os recursos, esse TSE disse: na dúvida, prevalece a elegibilidade. Por quê? Inelegibilidade tem que ser aplicada interpretada de forma estrita. E aí eu faço questão de citar alguns precedentes específicos. Primeiro, e são todos da eleição de 2016, é bom se ressaltar. O caso de Agrestina, Pernambuco, recurso especial 149, da relatoria da ministra Luciana Lócio, na qual foi acompanhada, inclusive, pelo ministro Fux. Era também verba da educação, também verba vinculada, e, naquele caso, se constatou a verificação de saques da conta do Fundef. Foram feitos saques. E, porque foram feitos saques, não se conseguiu demonstrar que aqueles recursos públicos foram aplicados na finalidade devida. E, mais, não houve a individualização da conduta em relação aos saques. E aí eu peço licença para ler. Saques sem os gastos, apesar de terem sido constatados saques sem os gastos correspondentes, bem como a ausência de destinação específica de valores não restituídos ao Fundef, a Justiça Comum concluiu tão somente pela ocorrência de lesão ao erário, tal como no caso dos autos, não havendo qualquer menção ou identificação de supostos terceiros beneficiários, tal como no caso dos autos. E concluiu, então, a ministra: não se observa na sentença de primeiro grau, nem no acórdão do TRF, nenhuma conclusão acerca do destino dos saques,
tidos como irregulares, nem a quem beneficiou economicamente os atos considerados de improbidade, se os condenados ou terceiros. Logo, a ministra e o tribunal entendeu que, se não havia como se constatar isso, não é possível alterar os fundamentos e premissas do acórdão condenatório, atuando como verdadeira instância revisora e, portanto, havendo dúvida, entendeu pelo deferimento do registro. Outro caso, também paradigmático, também de verba com educação, também verba vinculada, São José da Lagoa Tapada, relatoria da ministra Rosa Weber, recurso especial 44.104. Naquele caso, o que houve? Foram feitas despesas sem a devida demonstração também da aplicação na finalidade devida. O promovido gastou os recursos remetidos pela União, estou lendo aqui trecho da decisão, e incorporados ao patrimônio público municipal, mas não comprovou as despesas. E constata, então, a ministra Rosa: com quanto esforço dos agravantes em tentar demonstrar que pagamentos sem comprovação de despesas importariam vantagem ilícita e, portanto, enriquecimento ilícito de terceiro, entendo data vênia que tal conclusão não pode ser admitida. A falta de comprovação da despesa denota defeito contábil, que pode ser resultado, desde é óbvio, de um pagamento indevido, até um pagamento devido cujo comprovante simplesmente se extraviou. Daí porque não vejo possível presumir o enriquecimento ilícito pela mera falta de comprovação da despesa. Então, excelências, é por essas razões, com base na jurisprudência dessa Corte, é que, havendo dúvida, não se demonstrando onde foram esses recursos, não se pode aqui concluir pelo enriquecimento ilícito, porque haverá presunção. Muito obrigada. Obrigado. Palavra ao relator. Senhor presidente, agrade a Corte, os representantes do Ministério Público, seus advogados, estudantes presentes. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu vou afastar logo essa divergência jurisprudencial, porque os atos de improbidade narrados nos paradigmas não revelam um desvio integral de verbas oriundas de convênio, que é o que ocorre aqui em caso. Por outro lado, no plano fático, para nós darmos a categorização jurídica, entendemos que houve enriquecimento ilícito. No relatório do MEC, estou comprovado ainda que os réus deixaram a administração municipal e levaram toda a documentação referente aos convênios, na tentativa de inviabilizar a fiscalização. Os documentos pertinentes aos convênios não foram encaminhados nem para a Câmara Municipal e nem foram prestadas contas no prazo estipulado pela lei, havendo, então, o descumprimento do dever legal, configurando a improbidade administrativa. E há várias passagens aqui em que eu acho uma blasfêmia isso dizer, bom, então, se o dinheiro desapareceu, não sabe para onde foi, então realmente não se completou o ato de improbidade com enriquecimento ilícito. É exatamente o raciocínio contrário, quando se pretende que um prélio eleitoral seja, digamos assim, tenha como copartista pessoas que têm lisura no uso do dinheiro público. Então, aqui foi até tornou-se incontroverso até pela própria defesa que o dinheiro desapareceu, mas como o dinheiro desapareceu, não se pode afirmar que houve enriquecimento ilícito. E tanto o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral quanto o acórdão da ação de improbidade, da ação civil pública, que transitou em julgado, impôs severas penas, conforme eu narro aqui na minha ementa autoexplicativa, e que essas sanções não foram nem cumpridas ainda. Então, eu digo apenas só para concluir, porque eu traço uma série de premissas pelas quais se chega à inelegibilidade por ato doloso de improbidade, que foi comprovado, que o recorrente foi condenado por decisão transitada e julgada na Justiça Comum, a proibição de contratar com o poder público, além da suspensão de seus direitos políticos, tudo isso consubstanciado do desvio das verbas oriundas de convênio firmado com o FNDE para a reforma de escolas. Inclusive, aqui, no acórdão recorrido, a menção expressa de que as escolas não foram reformadas. E ainda houve a supressão desses documentos capazes de viabilizar o MEC de fazer uma fiscalização. Então, eu narro tudo essa questão fática e assento que a decisão condenatória proferida no âmbito da ação civil pública por improbidade transitou julgado, não tendo havido ainda o adimplemento da combinação do ressarcimento do dano erário constante daquele título judicial. De sorte, senhor presidente, que eu estou negando provimento ao recurso especial, mas disposto a dar qualquer informação que os colegas eventualmente pretendam. Rosa.
Senhor presidente, eu cumprimento a doutora Gabriela, o esforço, a competência da sustentação oral, mas o exame das peças do processo e do voto que o eminente ministro Luiz Fux teve a gentileza de antecipar, eu estou acompanhando Sua Excelência na íntegra. Ministro Napoleão. O relator, excelência. Jorge Mussi. Acompanhando o voto do eminente relator. Ademar. O caso aqui específico, o gestor ainda levou os documentos para impossibilitar a aferição da obra que teria que ser sido feita e desativou as escolas onde seriam feitas essas obras. Com essas características, eu acompanho as inteiras o ministro relator. Estácio. Conhecimento de fato, apenas para assentar, para que não fique, enfim, o fato mal posto, só um mero esclarecimento de fato. É que, na verdade, a prestação de contas não foi feita por ele porque não estava no exercício da prefeitura, mas depois ele foi quem entregou os documentos ao Tribunal de Contas da União, na verdade, ao Ministério da Educação, e mais, quem desativou as escolas não foi o prefeito opositor que assumiu na sua sequência. Muito obrigada. Eminente presidente, na via indicada do recurso especial, também não me animo a rever as premissas fáticas do acórdão, e o ministro Luiz Fux foi cirúrgico em apontar o que, a meu ver, é o decisivo para o julgamento correto desse quadro processual, que é o fato de que essa destinação só foi desconhecida por uma ação dolosa de ocultação dos próprios interessados, que não podem, a meu ver, invocar a própria torpeza para delas se beneficiarem. Eu, com essas simples considerações, acompanho a maioria já formada. É só para efeito dessa dispersão ou dessa dissonância quanto à narrativa, eu tenho votado, na verdade, sempre entendendo que aqui é fundamental que haja a demonstração do dano e do enriquecimento. Esse é até um tema interessante que nós temos que lidar com muito cuidado. Isso provoca bastante irritação no Congresso Nacional, porque nós passamos a fazer interpretações que não correspondem àquilo que, de fato, está escrito no texto. Mas eu vou pedir vista por conta da eventual dissonância nessa narrativa quanto aos documentos e tudo mais. Fico com vista, portanto, já maioria formada.